BH é absolvido e palmeirense manda real sem medo. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto mandou o papo sobre o julgamento de Bruno Henrique que aconteceu nesta quinta. Por 5 votos a 3, o jogador foi liberado da suspensão e pegou apenas uma multa de R$100 mil. Para ele, esse resultado deixa a expectativa da não punição também a Vitor Roque, que será julgado na próxima segunda. Vamos acompanhar essa análise e depois trazemos as últimas do nosso Mengão. Sem mais, tudo sobre o Flamengo agora. Um vídeo em um horário diferente, a gente acabou de ter informação aí nas redes sociais de que o Bruno Henrique ele foi absolvido de suas acusações, vai pagar uma multa de R$100 mil, porém não pega nenhum jogo de suspensão e está apto para continuar as competições pelo Flamengo. Vamos dar uma lida aqui no resumo, do que foi hoje, da justificativa aqui dos votos. Ele foi absolvido por 5 votos a 3, para entender realmente aonde foi alocado a situação aí do Bruno Henrique e essa acusação, tá bom? Vamos lá. Em julgamento no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, sob a acusação de forçar um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023, o atacante Bruno Henrique do Flamengo foi absolvido por 5 votos a 3. No artigo 403A, que prevê a punição de jogos. Então, nesse artigo, ele foi absolvido. Diante desse cenário, o atleta que participou remotamente está liberado para atuar nas partidas do time carioca. Por outro lado, o Bruno Henrique será multado em R$100 mil pelo artigo 191. Marco Aurélio, auditor que pediu vista do processo na semana passada, participou da sessão remotamente. Em seu voto, ele explicou que não há evidência de cooptação de Bruno Henrique. Além disso, detalhou que a situação do jogador do Flamengo é distinta de outros casos recentes de manipulação esportiva. Marco Aurélio também garantiu que Bruno Henrique não se enquadra no artigo 243A, que prevê a punição de 12 jogos. E aí ele falou aqui, afirmação do Marco Aurélio, tá? Diferente de outros casos já investigados, esse episódio não apresenta indícios de que o atleta tenha recebido pagamento ou tenha sido diretamente pautado por apostadores. A apuração aponta apenas o compartilhamento de uma informação estratégica, a de que Bruno Henrique pretendia forçar um cartão amarelo para cumprir suspensão e assim ficar à disposição em uma fase decisiva do campeonato. Segundo as investigações, a informação foi repassada por Bruno Henrique ao irmão, que teria usado o dado privilegiado para realizar uma aposta esportiva. Então aqui ele interpreta que, na verdade, o Bruno Henrique entregou essa informação ao irmão dele e o irmão dele pegou e falou assim, opa, vou aproveitar para... Não que houve um esquema construído para isso, certo? É essa forma aqui que ele justifica o seu voto. A atitude do jogador, ainda que questionado, difere dos casos em que atletas foram cooptados por esquemas de apostas. Aqui não há evidências de aliciamento nem de vantagem financeira direta, mas sim de um uso indevido de uma informação interna do clube. No artigo 191, Marco Aurélio seguiu o mesmo voto do relator Sérgio Furtado Filho, com a multa de R$100 mil. Aí nós tivemos outros votos. Diferentemente do relator Sérgio Furtado Filho e do auditor Marco Aurélio, Maxwell Vieira, vice-presidente do STJD, votou pela pena de 270 dias de suspensão ao atleta, no artigo 243A, mais uma multa de R$75 mil no artigo 191. Já o auditor Luiz Felipe Bulos analisou a atitude de Bruno Henrique ao falar para o irmão sobre o cartão amarelo, como infração e antiética. Seu voto foi de 12 jogos de suspensão. E aí ele afirmou, o auditor, Luiz Felipe. Ficou claro que a atitude de Bruno Henrique se tornou uma infração quando ele envolveu seu irmão em uma ação ilícita ao combinar receber um cartão amarelo de forma proposital.
Essa conduta vai contra o princípio da lealdade e da boa-fé que o atleta deve ter com seu clube, ao agir contra os interesses do Flamengo. O jogador feriu o artigo 243, que pune quem atua deliberadamente para prejudicar sua própria equipe. Além disso, a repercussão negativa e as suspeitas de manipulação de resultados reforçam a gravidade do caso. É evidentemente antiético. A regra perde o sentido. E aí também teve o auditor Rodrigo Ayashi, né? Acompanhou o voto do relator, sem suspensão de jogos e com uma multa de R$100 mil. E aí justificou: não há como condená-lo pelo artigo 243A. Concordo pelo artigo 191, por deixar de cumprir o regulamento geral. Estou absolutamente tranquilo quanto ao acerto dessa decisão. Não se curva aos tribunais das redes. E aqui, esse auditor ele ainda dá uma cutucada aos tribunais das redes, né? Ou seja, por causa das repercussões nas mídias sociais. A doutora Mariana Barreira seguiu o auditor Maxwell Vieira e votou pela pena de 270 dias, no artigo 243A, mais multa de 75 mil no artigo 191. Ela falou o seguinte, ó: a normalidade de um fenômeno por si só não reveste de verniz ético. No momento em que o clube combina que o atleta vai tomar cartão e no momento que o atleta passa a informação para o seu irmão, o que está sendo combinado é a prática de infrações. Já o auditor Marcele Belize analisou que o caso de Bruno Henrique não se enquadra no artigo 243A, ou seja, sem punição de jogos, mas votou pela pena de multa de R$100 mil pelo artigo 191. Então, galera, resumindo, ele teve 5 votos contra a aplicação de uma pena mais severa, baseado no artigo 243A, e ele teve 3 votos a favor dessa pena mais severa. Portanto, a maioria venceu. Bruno Henrique está absolvido do artigo 243A e foi punido apenas pelo artigo 191, que prevê a multa de R$100 mil. Está livre para jogar todas as competições e vida que segue. Quando aconteceu o caso do Bruno Henrique, eu fiz um vídeo até falando assim: ó, eu acredito que a pena para isso que o Bruno Henrique fez deveria ser uma multa pesada. Na época, vários torcedores do Palmeiras criticou a minha opinião. Mas por que eu falei aquilo? Faz tempo isso já, viu? Logo que teve as acusações, logo que construiu toda esse enredo, essa narrativa. Por que eu falei isso? Porque eu sabia que isso daí, no fim, ia acabar meio que em pizza. Eu sabia. Então, para situações desse tipo, onde foi uma situação pontual, não teve questão ali de quadrilha, aplicava-se uma pena mais severa. R$100 mil eu acho pouco, de verdade, porque os caras recebem R$100 mil é pouco. E tá tudo certo. E o cara fica ali com a dor no bolso. Porque às vezes a dor no bolso, ela é mais efetiva que outras punições. A dor no bolso ela é pesada. Agora, vale ressaltar também de que hoje o nosso arcabouço jurídico, tá? Eu não entendo de lei nem nada, mas eu tava vendo umas matérias aqui de que os artigos nossos, eles fornecem muita brecha. E dependendo do contexto, se você tem ali uma boa articulação jurídica, uma boa assessoria jurídica, você consegue facilmente defender o seu ponto. Então não adianta eu achar que ele tem que receber uma multa mais pesada, sendo que o artigo que está na lei, ele não prevê isso. Beleza? Isso vai dar muito o que falar, vai gerar muito debate na rede social, mas eu trouxe aqui basicamente um resumo de toda a justificativa de cada auditor, de cada pessoa que entregou ali o seu voto. Agora, a partir daí, vocês constroem o lado de vocês. Ah, foram coerentes, não foram? E fica aí a opinião de cada um, tá bom? Vale ressaltar que vamos observar agora, na segunda-feira, como vai ser o julgamento do Vitor Roque, que, na minha opinião, é um julgamento mais tranquilo que esse. Esse aqui envolve coisas desde 2023, vem se arrastando. O do Vitor Roque é mais simples, mais tranquilo, então creio eu que a decisão vai ser rápida. E aí vamos ver qual que vai ser a decisão e qual que vai ser a justificativa em cima dessa decisão. O atacante Bruno Henrique,
jogador do Flamengo, foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol nesta quinta-feira e recebeu apenas uma multa como punição. Com essa decisão, o atleta está oficialmente liberado para continuar atuando normalmente pelo clube carioca nas próximas partidas. O julgamento, que começou pouco depois das 3 horas da tarde, no horário de Brasília, se estendeu por pouco mais de 2 horas e foi acompanhado com grande expectativa, tanto pela torcida rubro-negra quanto pela imprensa esportiva nacional. Ao final da sessão, o placar da votação mostrou 6 votos a favor de uma punição apenas financeira e 3 votos que defendiam uma penalidade mais severa. Dessa forma, Bruno Henrique foi multado em R$100 mil, valor que corresponde à multa máxima prevista pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva para esse tipo de infração. A decisão do tribunal não permite mais nenhum tipo de recurso, o que encerra definitivamente o caso dentro do STJD. O atacante não esteve fisicamente presente no tribunal. Acompanhou toda a sessão de forma virtual, representado por uma equipe robusta de advogados e dirigentes do Flamengo. Estiveram presentes na sessão o advogado do clube, Michel Assef, o advogado pessoal do jogador, Alexandre Vitorino, o vice-presidente geral e jurídico do Flamengo, Flávio Willeman, e também o empresário de Bruno Henrique, Dennis Ricardo. Todos acompanharam atentamente os votos dos auditores e defenderam, ao longo do processo, que o jogador não teve qualquer intenção ilícita em sua conduta. O julgamento desta quinta-feira foi uma retomada de uma sessão que havia sido interrompida anteriormente. Na segunda-feira anterior, o auditor Marco Aurélio Choi havia pedido vista do processo, ou seja, mais tempo para analisar os autos antes de dar seu voto. Na ocasião, o relator do caso, Sérgio Furtado Filho, já havia se manifestado favoravelmente à absolvição de Bruno Henrique no artigo 243-A do Código, artigo que poderia gerar até 12 partidas de suspensão. O relator defendeu apenas a aplicação de multa prevista no artigo 191. Sem que houvesse punição de suspensão, a acusação contra Bruno Henrique teve origem em um episódio ocorrido no ano de 2023, em uma partida do Campeonato Brasileiro, disputada contra o Santos no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Naquela ocasião, o jogador teria, segundo a denúncia, forçado a aplicação de um cartão amarelo, supostamente com o objetivo de beneficiar apostadores. O caso gerou grande repercussão na época, especialmente devido à sensibilidade do tema de apostas esportivas no futebol brasileiro. Em setembro do mesmo ano, o STJD chegou a condenar o atacante a uma suspensão de 12 partidas. Desde então, Bruno Henrique vinha atuando sob efeito suspensivo, ou seja, estava autorizado a jogar enquanto o recurso não fosse julgado em definitivo. O Flamengo, discordando da decisão, apresentou recurso para tentar reverter ou reduzir a pena aplicada. Ao mesmo tempo, a Procuradoria do Tribunal também recorreu, mas com o objetivo oposto, buscava aumentar a pena imposta ao jogador. Dessa forma, 4 desfechos diferentes eram possíveis para o julgamento realizado nesta quinta-feira: a absolvição total, a redução da pena, a manutenção da suspensão de 12 partidas, ou até mesmo o aumento da punição. Logo no início da retomada da sessão, o auditor Marco Aurélio Choi deu seu voto. Ele afirmou que o caso se resumia ao compartilhamento de informações sensíveis, e que não havia provas suficientes de que Bruno Henrique tivesse participado de um esquema de manipulação de resultados. O auditor destacou as diferenças entre o episódio do atacante do Flamengo e os casos da chamada Operação Penalidade Máxima, investigação que apurou manipulações de partidas envolvendo apostas esportivas. Para Choi, não se tratava do mesmo tipo de conduta, e por isso a sanção adequada seria apenas a aplicação de multa de R$100 mil. Conforme o voto do relator, o auditor Maxwell Vieira, no entanto, teve uma posição diferente. Em seu voto, ele defendeu a manutenção da decisão anterior, com exceção do valor da multa. Vieira sustentou que a conduta de Bruno Henrique foi grave e contribuiu para movimentar o mercado ilegal de apostas, indo além de uma simples estratégia esportiva. Segundo ele, as mensagens trocadas entre o jogador e seu irmão demonstram que Bruno Henrique repassou informações internas que permitiram ao irmão, Vander, organizar um esquema de apostas. Por esse motivo, o auditor propôs uma punição mais dura, multa de R$75 mil e suspensão por 270 dias, o que representaria aproximadamente 9 meses afastado dos gramados. Outro auditor, Luiz Felipe Bulos, também manifestou preocupação com o impacto ético do caso. Ele fez um paralelo direto com a Operação Penalidade Máxima, ressaltando que, tanto naquele caso, quanto neste,
havia indícios de manipulação em lances relacionados a cartões amarelos, Bulus refutou o argumento da defesa de que não houve prejuízo ao Flamengo e enfatizou que não se deve normalizar a escolha de quando um atleta vai forçar um cartão, já que isso fere os princípios da ética esportiva. O auditor afirmou ainda que qualquer tipo de aposta envolvendo esse tipo de situação está contemplado no conceito de influência indevida sobre o resultado de uma partida, descrito no artigo 243, autor por isso votou pela manutenção da condenação e pela suspensão de 12 partidas. Durante seu voto, Bulus fez uma analogia provocativa, dizendo que, se advogados da Operação Penalidade Máxima tivessem trazido declarações de clubes, assumindo que pediram a seus jogadores para levarem cartões amarelos, talvez nenhum dos condenados tivesse recebido penas severas. Segundo ele, se prevalecesse a tese de que o jogador pode ser absolvido apenas porque o clube concordou com sua conduta, todos os casos semelhantes deixariam de ser punidos. O auditor, Rodrigo Ayashi, por sua vez, acompanhou o voto do relator, entendendo que condenar Bruno Henrique nos artigos 243 e 243 seria um equívoco, pois a situação se enquadrava melhor no artigo 191, que trata do descumprimento de regulamentos. Ele declarou estar tranquilo com a decisão e afirmou que o tribunal não deve ceder a pressões externas ou à indignação popular. Embora reconhecesse a gravidade ética da atitude de Bruno Henrique, Ayashi disse que o episódio deveria servir como reflexão moral, lembrando que jogadores de futebol devem manter distância de qualquer envolvimento com apostas. A auditora Antonieta da Silva seguiu integralmente o voto do relator, sem se alongar em sua argumentação. Já a auditora Mariana Barreiras votou de forma contrária. Ela afirmou que, embora Bruno Henrique não tenha sido o articulador principal do esquema, aceitou participar de um grupo envolvido em prática ilícita e, portanto, teve responsabilidade. A auditora destacou ainda que houve movimentação de valores financeiros, não diretamente por parte do jogador, mas de pessoas próximas a ele, especialmente o irmão. Mariana argumentou que o diálogo entre os dois mostra pedidos constantes de dinheiro e indícios de que Bruno Henrique sabia que essas ações estavam relacionadas a apostas. Para ela, havia semelhanças significativas entre esse caso e os investigados na Operação Penalidade Máxima, o que justificaria uma punição mais severa. O presidente da sessão, Luiz Otávio Veríssimo, apresentou seu voto de forma ponderada. Ele afirmou que a postura do Clube Flamengo, que reconheceu ter autorizado o jogador a receber o cartão amarelo, afastava a aplicação dos artigos 243 e 243, autor segundo Veríssimo. Não há ofensa ética no fato de um clube determinar estrategicamente em qual rodada um atleta deve ser advertido, desde que essa decisão seja interna e não comunicada a terceiros. O que não pode, afirmou ele, é o atleta agir individualmente, à revelia do clube, e divulgar informações que possam chegar ao mercado de apostas. Porres acompanhou o relator e votou pela condenação apenas no artigo 191, com multa de R$100 mil. Antes da votação final, o tribunal analisou um pedido preliminar da defesa de Bruno Henrique, que alegava a prescrição do processo e solicitava o arquivamento definitivo. O argumento era que a Procuradoria havia perdido o prazo legal para apresentar a denúncia. Essa tese, no entanto, foi rejeitada por unanimidade, com 9 votos contrários e nenhum favorável. A prescrição punitiva, no contexto da justiça desportiva, ocorre quando o órgão acusador deixa de tomar providências dentro de um prazo determinado, o que impede o prosseguimento da ação. No caso de Bruno Henrique, o prazo seria de 60 dias contados a partir da abertura do inquérito. A defesa sustentava 2 interpretações possíveis: uma contagem a partir da data do fato, que foi o jogo realizado no dia 1º de novembro de 2023, e outra a partir do momento em que a Procuradoria tomou conhecimento formal da situação, o que teria ocorrido apenas em 2 de agosto de 2024, quando o STJD recebeu um alerta sobre o caso. Na ocasião, o tribunal havia até arquivado temporariamente o processo por falta de provas, mas a investigação acabou retomada posteriormente, após o surgimento de novas informações. Mesmo assim, os auditores entenderam que não havia motivo para declarar a prescrição, mantendo o julgamento em curso até sua conclusão nesta quinta-feira, com o resultado final, BR